A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente você que tirou mais um instantinho para estar nos acompanhando aqui no canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Gostaria de pedir para que você que ainda não se inscreveu, esteja se inscrevendo aí no nosso canal, em nome do Senhor Jesus, deixe aquele like e esteja aí nos ajudando, compartilhando nossos vídeos nas suas redes sociais, para que assim juntos possamos aí, em nome do Senhor Jesus, alcançar mais vidas aí que necessitam de um algo especial da parte do Senhor Jesus. Gostaria de estar compartilhando com vocês hoje, né, uma passagem da Bíblia que relata a história de Ruth, aí uma moabita aí em nome do Senhor Jesus, né, no qual temos muito a aprender em nome do Senhor Jesus, né? O pano de fundo dessa história aí de Ruth, né, em nome do Senhor Jesus, né, começa e termina aí no vilarejo de Belém, na tribo de Judá, com uma passagem por Moabe. Entre uma coisa e outra, Moabe era uma nação pagã, nascida do relacionamento incestuoso entre Ló e sua filha mais velha. Essa história vocês vão encontrar lá em Gênesis, né, no capítulo 19. Os profetas anunciaram claramente o julgamento de Deus contra os moabitas, inimigos perpétuos de Israel. Aí você vai ver essa passagem aí, lá em Isaías, capítulo 15, né? O propósito do livro de Ruth, né, é com um começo triste e um final feliz. O livro de Ruth retrata a vida cotidiana de uma família fiel e temente ao Senhor. Mostra ainda a providência divina, mesmo em meio às adversidades e tristezas. Deus usa pessoas simples e acontecimentos comuns para alcançar seus propósitos grandiosos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E esse livro de Ruth, né, ele é uma cartilha aí, né, vamos dizer assim, sobre os relacionamentos familiares, com uma mensagem universal. No entanto, essa narrativa que evidencia as virtudes do caráter feminino deve ter chamado a atenção especialmente das mulheres. Os interessados em história também devem ter considerado o relato da genealogia de Davi, bastante proveitoso. O livro apresenta os antepassados fiéis de Davi, não obstante sua origem moabita, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, meus irmãos, e aqui vai ter alguns temas, né, nesse livro de Ruth, né? São poucos capítulos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E tem alguns temas, né, distintos que podem ser observados aí nesse livro de Ruth. O que pode ser observado nesse livro aí, em nome do Senhor Jesus? A providência divina. A mão sustentadora de Deus é percebida ao longo de todo o livro, mediante o cuidado terno e amoroso de Ruth. Deus consolou Naomi em sua hora de maior sofrimento. Depois da morte do marido e dos filhos, proveu sustento para Ruth e Naomi. Nos dias de pobreza, por intermédio da generosidade de Boaz, um parente próximo que se tornou seu resgatador. Substituiu a raiz de amargura em Naomi por uma fonte de alegria, com o nascimento de seu neto, Obed, e usou a aflição dessas duas mulheres que pareciam ter perdido tudo para lhes conceder a grande honra de que se tornarem parte da genealogia do Messias. E aí você vai ver essa história lá no finalzinho do livro de Ruth, né, no capítulo 4. E o compromisso nos relacionamentos. O livro de Ruth define o compromisso como chave para todos os relacionamentos interpessoais. A vida de Ruth ilustra claramente alguns dos elementos desse compromisso: a disposição para abrir mão do lar e da família, a decisão de seguir ao Deus vivo e a aceitação de pessoas diferentes, uma terra estranha, uma nova fé. A consciência do caráter exclusivo dessa nova fé. A fidelidade à promessa feita à sua sogra e a perseverança mesmo em meio às adversidades. O compromisso de Ruth foi testado em várias ocasiões, começando com a sua saída da casa dos pais, seguida da decisão de deixar sua terra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o seu ambiente seguro, e continuando com as oportunidades e provações de uma nova vida e uma nova fé. Os ciclos normais da vida, altos e baixos, coisas boas e ruins, esperança e desespero, costumam desafiar qualquer compromisso. A amizade também entre mulheres, a amizade impressionante entre Naomi e Ruth,
mulheres de contextos diferentes, uma gentia, a outra hebreia, e gerações diferentes, uma jovem e no auge da vida e a outra idosa e não mais capaz de ter filhos. Também ilustra as alegrias singulares encontradas na amizade entre duas mulheres, ao compartilharem a vida e coração em afeição mútua e compromisso recíproco. Nos momentos de dificuldade são sustentadas não apenas pelo cuidado providencial de Deus, mas também por uma extraordinária devoção mútua. Amor romântico. O livro também descreve o desabrochar do relacionamento entre um homem e uma mulher, relatando de forma encantadora o romance de Ruth e Boaz. E por fim, a gentia e o hebreu se unem pelo matrimônio e se tornam um elo na corrente da redenção. Ruth, a moabita, experimentou a reconciliação espiritual ao escolher ingressar na família piedosa dos hebreus e com isso foi adotada por Deus como parte do seu povo eleito. Ao manter seu compromisso mesmo em meio à dor e à pobreza, Deus a recompensou de forma providencial por meio do cuidado protetor de um marido, a alegria de ser mãe e a honra de fazer parte da genealogia do Messias. Olha que coisa incrível, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então eu li aqui para vocês nessa introdução, né, para vocês entenderem e conhecerem um pouco, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dessa história poderosa aí, né, que se encontra aí no livro de Ruth, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo aqui também para vocês, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Alguns trechinhos, né? Do livro de Ruth. Vamos ler aqui no capítulo 1, né? O comecinho dessa história, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde diz: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Naomi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Naomi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Naomi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Naomi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam tomar por maridos? Tornai filhas minhas, e ides embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis dos tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, né, Naomi, né, coloca uma frase aí, né, meio que de desespero, né? Ela meio que achou ali que Deus estava aí voltado contra ela, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Olha que forte esse versículo aqui. Ruth se apegou a ela. Disse Naomi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth. Olha, gente, essa parte aí, em nome do Senhor Jesus, hein? Uma parte muito conhecida da Bíblia, né? Disse, porém, Ruth:
Não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Gente, olha que coisa mais linda, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Naomi ali, enquanto uma das noras, né? Acabou que se despediu e voltou para o seu povo, né? Para a sua terra, né? Ruth não optou, né? E teve ali um ato de fidelidade, lealdade, generosidade para com sua sogra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali ela decidiu, optou, né? Para servir o Deus de Naomi, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E passou a querer voltar com ela e seguir firme, né? Auxiliando ela, porque ela via ali, né? Naomi numa situação, né? Bem complicada, né? Sem nenhuma renda, em extrema pobreza, sem marido, sem filhos, né? Totalmente sozinha, né? E ali Ruth optou por ajudar, auxiliar, né? E seguir junto firme, né? Auxiliando aí, fazendo, né? De companhia para Naomi, para voltar lá para Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que era a terra, né? De Naomi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali foram elas, voltaram para aquela cidade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali começa uma nova história, né? Sobre a vida de Ruth. E, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ruth ali para poder trazer sustento para casa. Resolve lá escolher, né? Trabalhar ali tirando, né? Espigas de milho, que a gente vai ver lá no capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali onde ela encontra, ela se destaca em meio, né? Aos trabalhadores lá, porque ela era muito dedicada, fazia tudo com muito zelo, muito cuidado. E ali Boaz, né, acaba observando ela ali, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ali Naomi também sugere, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ela se case, né, que ela meio que se case, meio que se ofereça, vamos dizer assim, né, a chamar a atenção, né, de Boaz, né, porque Boaz era ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, tinha boas condições, e aí era um parente próximo ali de Naomi, né, o Naomi, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ali, assim como, né, na história anterior, né, que estávamos lendo lá Esther, né, onde, né, Mordecai ali aconselhou lá Esther, né, a ser rainha, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aqui também, né, Naomi fez o papel ali de Mordecai, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e me instruiu ali, né, a Ruth, né, a causar interesse ali em Boaz, né, meio que se oferecer, deitar ali era uma tradição que eles tinham, né, quando a mulher queria demonstrar interesse ali para um homem, né, ela deitava sobre os pés dele, né, então ela conseguiu ali numa situação, elas meio que, né, planejaram ali uma situação para que isso acontecesse, assim foi feito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, então Boaz já viu por ali, né, que ela estava interessada nele, só que porém havia um outro parente ainda mais próximo, né? Então eles necessitavam da autorização desse parente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Para que eles pudessem casar, porque ali, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Boaz já estava também interessado, também encantado, e já estava tomando conta ali, né, dando algumas vantagens em meio ao campo ali, né, no qual eles trabalhavam, no qual Ruth recolhia ali as espigas, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no qual, né, Ruth estava ali trabalhando, então ele já estava beneficiando, ela já estava levando os cestos mais cheios, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus para casa, para sua sogra Naomi, ali onde havia fome já não estava vendo mais, né, porque Deus já estava cuidando ali de tudo, enviando a providência, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aconteceu que foi feito, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, foi feita toda uma história, depois os irmãos estejam lá lendo, meditando nessa palavra, né, que eu estou aqui apenas dividindo com os irmãos um resumo aí dessa grande história, né. E ali eles conseguiram ali a autorização, né? Eles armaram todo ali, planejaram toda uma situação para ganhar a autorização do outro parente mais próximo, né? E assim foi feito, e Ruth e Boaz se casaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que coisa mais interessante. Eles se casaram, tiveram um filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ruth ali, né? Que era moabita, viúva, em extrema pobreza,
né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dessa situação, Ruth passou a ser, ela passou a participar, tem grande importância na genealogia do Messias, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Porque ali ela participou, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela se tornou bisavó de Davi. Olha que coisa mais interessante, né, gente? Essa história é muito interessante. E o que a gente aprende, meus irmãos, com essa história, né? Que coisa linda, né? Sobre a fidelidade, a lealdade, né? Como a gente é honrado pelo Senhor quando a gente, né, tem essas características, assim como Ruth, né? Teve, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Ruth ali teve uma fé, teve uma confiança, né, de que tudo ia dar certo, que tudo ia melhorar. Ela se dedicou, ela trabalhou, ela se dedicou ali no meio ao campo, né, onde ela estava ali trabalhando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus foi criando situações, né? Então, comparado à história de Esther, que a gente estava vendo anteriormente, né, é uma história muito parecida, meus irmãos, porque ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus também foi cuidando de cada detalhe, né? Para cumprir o propósito que Deus tinha ali na vida, né, de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E a gente aprende também, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, que também não podemos ter uma fé assim vacilante como a de Orfa, né? Orfa, ela abandonou, simplesmente ela abandonou, não teve coragem de seguir em frente e tentar buscar uma nova história, né? Ela meio que teve medo, e tudo que a gente não pode ter, meus irmãos, como cristão, é medo, né? Eu sempre falo, às vezes eu brinco com meu esposo e falo, olha, medo a gente tem que ter de não ser salvo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o resto, gente, a gente não precisa ter medo, porque o Senhor, Ele é comigo, Ele é com você, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e a gente tem que procurar ter uma vida aí correta perante o Senhor e buscarmos, né, pela nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então é uma história muito interessante, no qual a gente aprende muitas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é uma história muito linda, né? E depois que Ruth se casa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fala muito também, eles se casam, aí tem um filho, né? E eles vivem, vamos dizer, muito felizes, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E também, meus irmãos, Ruth também, ela foi muito fiel, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Ela se apegou de uma forma, ela criou uma amizade tão grande, um carinho pela sua sogra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é muito difícil a gente ver isso hoje em dia, né, meus irmãos? Hoje as pessoas acabam amizades tão lindas por tão pequenas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, assim, a gente precisa voltar, né, à essência, né, a essência da Bíblia, a essência das histórias que a gente aprende, né? De pessoas que andaram, de grandes mulheres que fizeram ali a vontade do Senhor, mulheres ali que eram fiéis, que tinham compromisso, né? Que tinham amor para com as outras, né? Que a gente não venha ser cristãos, né? Cristãos frios, que não tem amor pelo próximo, que não se preocupa pelo próximo, que não tem um coração generoso, né? Então a gente precisa aprender, pegar todos os exemplos da Bíblia, né? E aprender com cada um deles, aplicarmos no nosso dia a dia, né? Em nome do Senhor Jesus. Então é isso que eu aprendo, meus irmãos, com a história de Ruth, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é assim também como aprendi bastante com Esther também, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu gostaria de deixar para vocês, né, esse conselho prático aí, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a gente venha ser aí fiel para com o nosso próximo, para que a gente possa viver uma vida aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com um coração generoso, né? Que a gente venha ser fiel ao nosso próximo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente venha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a aprender e a viver conforme a palavra do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente você que conseguiu ficar até o final do vídeo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, é forte, ô glória!